Graça e paz. Vamos orar novamente? Santo Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero agora suplicar o teu cuidado para os nossos corações, que o Senhor venha tirar todo o pesar, venha tirar toda e qualquer atitude que não corresponda ao agir do teu Santo Espírito, e que o Senhor nos edifique aqui. Nós gostaríamos de ouvir a tua voz falando aos nossos corações e que o Senhor aplicasse a tua palavra na vida de cada um de nós. Que essa noite nós possamos ter uma visão maior a respeito da necessidade que temos do Senhor Jesus e de como Ele supre toda e qualquer necessidade que nós tenhamos. Que nós possamos abrir mão dos nossos ídolos, dos nossos caminhos alternativos, para ficar apenas com Jesus. E é em nome de Jesus que eu oro, Pai, porque também sou totalmente dependente de Ti e preciso da Tua graça para poder transmitir a Tua palavra aqui. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos à quarta sola. Nós temos falado sobre os pilares da reforma e como Deus usou homens e abençoou a vida deles para que eles pudessem trazer a cada um de nós a palavra de Deus pura e simples como está nas Escrituras. A primeira sola que nós estudamos, os irmãos lembram? Sola, Escritura, ou seja, somente as Escrituras. A igreja precisa somente da palavra de Deus, da Bíblia, para se orientar. Toda e qualquer orientação necessária, Deus deixou escrita para nós em sua palavra. A segunda foi sola gratia, ou seja, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, independente das obras humanas. A terceira foi, domingo passado nós falamos, sola fide, ou seja, a justificação é somente pela fé no sacrifício de Jesus. E hoje nós chegamos à quarta sola, que é solus Christus, ou seja, que a salvação é somente através da obra mediatória do Senhor Jesus. Somente através de Cristo o homem pode obter a salvação. Não tem outro caminho. Hoje nós vivemos num mundo em que prega-se o pluralismo, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Não importa para onde você está apontando, mas o importante é que você está procurando a Deus. E hoje nós vamos ver que isso não é verdade. A Bíblia é muito clara quando Deus instituiu um único caminho para poder chegar ao céu. O céu pertence a Ele e todos que querem ir ao céu têm que ir pelas regras que Ele estabeleceu. E às vezes nós falamos, mas que Deus rigoroso, por que um único caminho? Não é que Ele seja rigoroso. A questão é que não havia outros meios de Ele nos mandar ao céu a não ser por meio de Jesus Cristo. O que Ele tinha de melhor, Ele entregou para que eu e você pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Se tivesse algo melhor do que Jesus, Ele teria dado. Mas Ele deu o seu melhor, para que a gente pudesse alcançar o céu. E hoje nós vamos ler um texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6. Vamos nos pôr de pé e vamos ler a palavra de Deus.
É um texto que eu creio que é muito claro e que aponta que só tem um caminho, como outros textos da palavra de Deus são claríssimos a esse respeito. E eu queria meditar um pouquinho sobre ele, sobre a questão do mediador. Quem é que está entre nós e Deus? Quem é que pode levar eu e você ao encontro com Deus? Diz assim a palavra de Deus, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, dizem assim. Vamos esperar todos acharem, podem achar, que é interessante que você leia na sua própria Bíblia. A palavra diz assim, ó: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ler de novo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Oremos novamente. Pai, o Senhor conhece profundamente as nossas necessidades, e o Senhor conhece a nossa forma de pensar e como é difícil, às vezes, compreender verdades tão claras, porque elas não podem ser discernidas humanamente, mas apenas espiritualmente. Por isso eu peço que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que Jesus seja entronizado em nossas vidas. Amém. A declaração de Cambridge diz assim, a respeito de Solus Christo, é o que está acontecendo. Diz assim: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e sua obra não estiver sendo invocada. Ou seja, somente por meio de Jesus o homem pode ser salvo. E é interessante que a gente tem que observar que já na época de Paulo já havia o culto às personalidades. Paulo, quando ele escreveu aos Coríntios, ele foi muito duro, porque alguns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Apolo. Então eles tinham as suas preferências, quem pregava melhor, quem se vestia melhor, quem falava mais manso, quem era mais duro, quem agradava o perfil dele, então cada um começou a tomar o seu partido. E Paulo ele foi muito duro com a igreja ali dos Coríntios, dizendo que isso era um sinal de imaturidade e sinal de carnalidade. Que quem fica comparando os pastores, os líderes, ainda é menino em Cristo. E naquela época já havia essa febre do culto a personalidades. As pessoas iam a tal lugar ou a tal igreja porque fulano ou ciclano estava lá e ia pregar, ou ia fazer isso, ou ia fazer aquilo. E hoje nós vivemos uma época onde há os grandes pastores, os pastores midiáticos.
Agora, eles já não são mais pastores, eles estão subindo para bispos. E bispo já não era mais suficiente. Passaram a apóstolos. E, infelizmente, apóstolo também não é mais suficiente. Agora tem os patriarcas. E eles estão rogando para si títulos e posições que, na verdade, a Bíblia não afirma que Deus concedeu esse poder aos homens. A Bíblia é muito clara e nós vamos ver hoje que nós devemos olhar única e exclusivamente para uma só pessoa. E Hebreus fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A igreja perde o sentido se ela deixar de ser cristocêntrica para ser pastorcêntrica, apostolocêntrica. Seja lá o nome que der para o líder. Quando a igreja está focada no líder, ela deixou de ser igreja cristã. Nós estamos aqui essa noite e os hinos que nós cantamos foram maravilhosos e eles foram cristocêntricos. Falaram de Cristo, falaram da obra de Cristo, falaram da pessoa de Cristo. E nós temos que estar aqui única e exclusivamente por causa de Cristo. E o texto que nós lemos é muito claro. Existe um único Deus. E a todos aqueles que estão aí fora buscando a Deus, eles creem que há um só Deus. Mesmo aqueles que estão procurando os seus próprios caminhos, eles querem chegar nesse único Deus que eles acreditam que existem. E o texto é claro, só há um Deus. Mas, ao contrário do que muitos pensam, só há um mediador entre Deus e os homens. O que vem a ser um mediador? Duas pessoas estão com um problema, então vamos chamar um mediador que vai negociar, vai conversar com um, vai conversar com o outro, vai entender o ponto de um, vai entender o ponto do outro, e vai chegar no meio termo a ponto de trazê-los novamente a uma reconciliação. O mediador é aquele que liga duas partes, aquele que está no meio para trazer os dois num consenso. E o texto é muito claro, e se você ler um pouco antes, e se você ler as Escrituras, você vai perceber claramente que o homem está em inimizade contra Deus por causa dos seus pecados. E por causa dessa inimizade, causada por causa dos pecados, o homem precisa de um mediador. E esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar essa noite. Por que todo ser humano necessita de um mediador para chegar-se a Deus? Por quê? Porque que cada um de nós e cada um dos que estão aí fora precisam de um mediador para se achegar a Deus. Porque eles não podem chegar pelas suas próprias obras. Nós já vimos a semana passada e retrasada que é somente pela graça. Somente pela fé. E hoje, somente por Jesus. Porque todo homem precisa de um mediador. Porque todo homem é pecador. E Deus é santo, santo, santo. Isaías afirma assim, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. De maneira que ele nem ouve as nossas orações. E a Bíblia é muito clara também quando diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo ser humano é pecador e por causa dos seus pecados estão separados da glória de Deus. Agora, a grande questão que Paulo diz assim: o salário do pecado é a morte. Aí você diz: eu peco, mas eu continuo vivo. A grande dificuldade é que o perigo real que nós estamos correndo não é físico. O perigo real que estamos correndo é espiritual. E a nossa mente, às vezes, pode estar com a anteninha desligada e nós não conseguimos
perceber o perigo que a nossa alma sem Cristo está passando. E a palavra morte na Bíblia, ela foi traduzida de duas palavras gregas. Uma é necros, da onde vem necrose. Ou seja, a pessoa quando ela está morta, destituída de vida, o seu corpo está sem o espírito, ela começa a necrosar. Então é uma palavra para morte física. Mas o salário do pecado é a morte. Paulo não usa necros. Ele usa uma outra palavra que é thanatos, que fala da miséria da alma que se origina do pecado, que começa na terra, mas continua e aumenta depois da morte do corpo no inferno. E é desse tipo de morte que Paulo fala que é o salário do pecado. Logo, todo homem precisa de um mediador, porque ele mesmo é pecador e está separado de Deus. Na verdade, ele está morto por causa dos seus pecados. Dessa forma, ele não pode se achegar a Deus. Por isso que todos precisam de um mediador para se chegar a Deus. Segundo ponto, o que esse mediador tem que ser? Será que o Zé, um cara gente fina, gente boa, quem conheceu ele, conversa com ele, quem já foi na casa dele, quem já bateu, é um cara extraordinário. Não tenho nada para reclamar dele. Cara muito bom. Quem já falou com o Raminhos? Que cara sensacional. Mas será que eles poderiam morrer por mim? Será que os dois, não só um, mas o Raminhos e o Zé morrendo em meu lugar, será que o problema da minha separação de Deus estaria resolvida? Qual é o que é que me separa de Deus? Os pecados. Será que eles poderiam morrer por mim? A Bíblia é muito clara nesse aspecto. É lógico que eles não poderiam, por quê? Porque mesmo eles sendo pessoas muito boas, eles ainda são pecadores, como nós lemos o texto, todos pecaram. E todos estão separados de Deus. Logo, um mediador para nos levar a Deus precisa ser necessariamente, tem que ser sem pecado, para poder interceder diante de um Deus santo. Os nossos pecados fazem barreira, fazem uma separação entre nós e Deus. Logo, um mediador para poder nos levar a Deus, ele tem que ser sem pecado. E é interessante que esse mediador, ele também tem que ser o quê? 100% homem e 100% divino. Por quê? Porque ele tem que se identificar plenamente conosco, mas ele tem que se identificar também plenamente com Deus. Logo, mesmo que fosse Paulo, Ramos e Zé, os dois morrendo em meu lugar também não daria. Porque todos nós que estamos aqui, nós já não somos plenamente homens. Plenamente homem era Adão antes da queda. E depois Jesus. Com a queda, nós já estamos nos degenerando. Nós já não somos homem na sua plenitude da palavra, como era Adão e Eva. Logo, tem que ser alguém 100% humano, sem pecado, mas também 100% divino. Às vezes a gente confunde, acha que Jesus tem duas naturezas, 50% humano e 50% divino. Se ele fosse só 50% humano e só 50% divino, ele não teria se identificado plenamente com os homens e nem plenamente com Deus. Então ele não seria nem o ofertante perfeito, muito menos a oferta perfeita para agradar a Deus e apaziguá-lo. Sabe por quê? Porque a ofensa assume a proporção da pessoa ofendida. Ou seja, se eu brigo com o Zé Fábio, ele vai ficar muito bravo comigo, né, Zé Fábio? Vai querer me bater. Zé Fábio não vai fazer nada, ele vai ficar ali sossegadão, tranquilo, ali curtindo. Não vai fazer nada para mim. Mas, imagine,
eu fazendo uma viagem para os Estados Unidos, vou lá na Casa Branca, picho a Casa Branca falando mal do Obama. O que vai acontecer comigo? Eu vou preso, com certeza. Porque a ofensa assume a proporção da pessoa que você ofendeu. Se você ofender uma pessoa igual a você, mas se você ofender alguém que tem um cargo acima, você trabalha numa grande empresa e você trabalha no escritório e briga com o faxineiro, que tropeçou e derrubou café em você. É muito provável que o faxineiro seja mandado embora. Mas você, ao mesmo tempo, quando você vai levantar a mão para dar um tapa no faxineiro, você acerta a cara do dono, do presidente da empresa que está passando atrás. Provavelmente o faxineiro vai embora e você também. Então, depende a pessoa ofendida, o pecado toma uma proporção diferente. Logo, se Deus foi ofendido pelo nosso pecado, qual é a oferta para apaziguar a Deus? Tem que ser uma oferta divina. E quem que tinha que ser o ofertante? Tinha que ser o homem. Logo, Jesus tinha que ser 100% homem, para poder se identificar conosco e ser o ofertante, mas ele tinha que ser também 100% divino, para ser a oferta perfeita, digna de um Deus que está irado contra o pecado. Somente um ofertante perfeito, sem pecado, e uma oferta perfeita, divina, poderia apaziguar Deus. Por isso que tinha que ser Jesus, não podia ser nenhum outro ser humano. E a terceira questão, a respeito desse mediador, o que esse mediador tem que fazer? O que um mediador entre Deus e os homens precisa fazer para poder nos levar novamente até Deus? Quando a gente começa a olhar para as Escrituras, nós vamos entender que ele precisa fazer o quê? Reconciliar o homem pecador perdido com o Deus Santo. Esse mediador deve resolver o motivo da discórdia. Às vezes a gente pensa que reconciliar duas pessoas, o Anderson brigou com a Tati foi lá para a casa da mãe dela, reconciliar é só pegar a Tati e jogar lá, ó, se vira, aí é o seu marido, fique aí. Você tem que morar com ele aí, azar seu. Não, reconciliar é tirar o motivo da discórdia. Por que que eles brigaram? Então o reconciliador tem que resolver o motivo da discórdia. E qual é o motivo da discórdia entre nós e Deus? Os nossos pecados. Então o mediador, ele tem que ser capaz de pagar, de resolver, de solucionar, de apagar os nossos pecados. Logo, um pecador não poderia pagar o pecado de outro pecador. Por isso que nós vamos ver que só há uma pessoa capaz de ser o mediador perfeito. Hoje nós vamos ver razões porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Por que não poderia ser Buda? Essa é muito fácil. Por que não podia ser Maomé? Por que não poderia ser Allan Kardec? Por que não poderia ser Maria? Por que não poderia ser qualquer um dos apóstolos? Única e exclusivamente, se você for no túmulo de Buda, se você for no túmulo de Maomé, de Maria e de qualquer outra pessoa, o que você vai encontrar lá? Ossos podres. Ossos podres. E nisso nós vamos ver que Jesus é superior a todo e qualquer ser humano. Eu coloquei uma lista de qualidades de Jesus, de atributos de Jesus, mas essa lista é infinita. Se a gente for começar a estudar, nós vamos varar noites e dias aqui falando a respeito do porquê Jesus é o único e suficiente mediador.
mas eu escolhi apenas alguns que saltam mais aos meus olhos, a fim de que a gente possa essa noite se deliciar em saber quem é Jesus e o que ele fez para a nossa redenção e porque a nossa salvação é única e exclusivamente pela obra mediatória de Jesus. Primeira característica é: Jesus nunca pecou. Alguns acreditam que Jesus, até os seus 30 anos, quando ele teve a sua vida em oculto, não tinha um ministério público, que ele viveu como os outros seres humanos. Mas a Bíblia afirma que não é verdade. A Bíblia afirma que do começo ao fim da sua vida, os 33 anos que ele viveu nesse planeta como homem, ele passou por todo e qualquer tipo de provação e tentações, mas sem pecado. A gente lê Hebreus 4,15, vamos ler juntos? Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus não pecou. E não por falta de oportunidade. A gente vê a tentação ali no deserto, quando ele ficou 40 dias sem comer. O que eu quereria se ficasse 40 dias sem comer? Comida. E o diabo falou: se tu és o filho de Deus, pegue essa pedra e transforme em pão. E ele sempre respondia: está escrito. E por causa da palavra, ele venceu toda e qualquer tentação. E o texto afirma: ele morreu sem pecado. Os acusadores dele, Pilatos teve que falar assim: mas por quê? O que esse homem fez? Eu não vejo motivo algum, não vejo erro algum nele. Os sacerdotes, para condenar Jesus, tiveram que contratar falsas testemunhas, porque eles não conseguiam encontrar falhas em Jesus. Jesus, ele é o único e suficiente mediador, porque ele foi sem pecado. Nunca pecou. Nunca teve um desejo mau. Nunca transgrediu. Nunca quebrou nenhuma lei. Jamais pecou. Aqui nós temos a segunda característica. Por que razão Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Primeiro, porque Jesus se identifica com os homens. Ele é 100% humano. Lembra quando eu disse que quem pecou foi o homem, logo o homem tem que ofertar algo para apaziguar a Deus. E o texto de Romanos 1,3 diz assim: acerca de seu filho, está falando do evangelho, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi. O texto mostra Jesus descendente de Davi, da linhagem de Davi por meio de Maria. A sua mãe era da linhagem de Maria. Mas também temos o texto de Hebreus, capítulo 2, 16 a 18, diz assim, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados.
É o texto que diz que Jesus se tornou semelhante. Por que não se tornou igual? Porque ele não tinha pecado. Mas ele assumiu a nossa natureza humana, exceto a natureza pecaminosa, exceto o pecado que eu e você temos. Ele se identificou com os homens 100% humano e ele também se identificou com Deus. Ele era 100% divino. O texto diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se eu e você pudemos contemplar, se os homens da época de Jesus puderam contemplar a Deus, foi por causa de Jesus que veio demonstrar a glória de Deus. E tem outro texto que diz também que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. A Bíblia é muito clara quando afirma que Jesus, ele é Deus. E ele é Deus com letra maiúscula, assim como o Pai e assim como o Espírito Santo. Ele não é um deusinho com letra pequena. E ele também, quando ali diz primogênito de toda a criação, às vezes as pessoas dizem, Jesus, ele é um Deus com letra minúscula porque ele foi a primeira criação de Deus. Não. O que significa primogenitura? O que significa ser primogênito? Não é única e exclusivamente aquele que nasceu primeiro, mas é aquele que tem direito adquirido sobre algo. Então, se você continuar lendo Colossenses 15:16, diz assim, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, ele é primogênito, não porque ele foi criado primeiro, mas porque ele criou todas as coisas, logo ele tem direito sobre toda a criação. Jesus é Deus. Ele é Deus assim como o Pai, e ele é Deus assim como o Espírito Santo. Logo, sendo 100% homem, ele se identifica conosco em nossas fraquezas. E sendo 100% Deus, ele se identifica com Deus na sua divindade. Por isso que Jesus é o único e suficiente mediador e não pode ser qualquer outra pessoa. Não há outra pessoa. O texto é muito claro quando diz ali, Timóteo, o primeiro texto que nós lemos, 2:5, diz que há um só Deus e um só mediador. Ele está se identificando plenamente com os dois lados. Com o lado divino e com o lado humano. É o único. Nem Buda, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Maria, nem apóstolo, nem papa, nem pastor, nem bispo, seja lá quem for. Ninguém pode trazer redenção a qualquer ser humano, exceto o Senhor Jesus. O quarto aspecto que nós temos que olhar, que as Escrituras diz, é que Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados. E Paulo fala ali quando a igreja está, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo pergunta, quem morreu por vocês? Foi Paulo que morreu por vocês? Foi Pedro? Foi Apolo? Quem morreu por vocês? Não foi Cristo? Então, para que essa discussãozinha besta, se você é desse, se você é aquele, se o importante é ser de Cristo? Quem é de Paulo vai para o inferno, quem é de Pedro vai para o inferno, quem é de Apolo vai para o inferno. Só vai para o céu quem é de Cristo. Só vai para o céu quem é de Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. E se Cristo for tirado do centro, a igreja já não é uma igreja cristã. Se o pastor, o bispo, o apóstolo, o patriarca, o arcanjo, ou o anjo, ou a avó Rosa, seja lá quem for, se tomar o lugar de Cristo, a igreja deixa de ser uma igreja cristã. Alguns deram risada. Procura na internet uma tal de igreja apostólica, e vocês vão ver lá que a matriarca é a avó Rosa. E pela fidelidade dela a Deus, ela recebeu o galardão de se tornar o Espírito Santo.
Gente, e ainda chama de igreja apostólica. Mas apóstolo de quem? Que alguém está querendo, uma mulher querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Apóstolo de quem? O texto é muito claro quando diz o que Jesus fez por nós. Isaías 53 é um texto extraordinário. Diz o quê? Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele foi transpassado. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, ou seja, nós estávamos em inimizade contra Deus, mas o castigo que nos trouxe a paz com Deus estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem é que pode pagar pelo seu pecado? Você quer arriscar a sua eternidade? E deixar a sua vida em jogo na mão de um outro homem? Quem quer confiar em mim para que eu salve? Alguém quer? Eu não morri por vocês. E mesmo se eu morrer por vocês, eu ainda sou pecador. Eu vou morrer por causa dos meus pecados, não por causa do pecado de vocês. Mas ali diz que Jesus foi esmagado por causa dos nossos pecados. Nenhum outro líder, nenhum outro criador de qualquer religião que seja, tem o poder de pagar pelos nossos pecados. Nenhum outro. Outra característica. Jesus satisfez a justiça de Deus. Ou seja, Deus estava irado por causa dos nossos pecados. Jesus apaziguou. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O texto diz assim, Romanos 8, 3 e 4. Porque aquilo que fora incapaz de fazer, ou melhor, aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. As justas exigências da lei. Aquilo que Deus pedia para que eu e você fizéssemos através da lei, nós somos incapazes de fazer porque a nossa carne está enferma com o pecado, mas Jesus veio, pagou e satisfez toda a exigência da lei. E o crédito que ele recebeu, ele distribuiu para que eu e você pudéssemos estar na presença de Deus. Agora é uma das características que eu mais gosto e uma das que eu mais admiro. Por qual razão Jesus é o único mediador entre Deus e os homens? Jesus desempregou a morte. Se você ver aqui o texto de Timóteo, 2 Timóteo 1,10, vamos ler juntos? Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Quando eu leio esse texto, a primeira vez que eu li esse texto, eu tive um impacto. Diz assim, que Jesus, ele tornou inoperante. Ou seja, a morte já não tem mais o efeito que deveria ter sobre o homem que está debaixo do sangue de Cristo. A morte é separação. A morte física separa o espírito do corpo.
Mas a morte espiritual, a Thanatos que eu disse, separa o espírito de Deus. E essa era a função da morte. E o texto diz que Jesus tornou a morte desempregada. Para o crente, a morte está desempregada. Porque ela queria separar o crente de Deus. Mas ao contrário, a morte agora é um favor para o crente. Porque logo que o crente morre, ele está na presença de Deus e não mais separado de Deus. Então, por meio do Evangelho, Jesus trouxe à luz a vida. Por meio do Evangelho, nós podemos conhecer a vida que há em Jesus e a morte não tem mais efeito sobre aqueles que estão seguros nas mãos de Jesus. Algum outro líder evangélico, islâmico, budista, hindu, tem tal poder? Qualquer outro ser humano tem poder sobre a morte? Para desempregar, deixar a morte sem função, inoperante? Não tem. E da mesma forma como ele desempregou a morte, Jesus também ressuscitou. Não teria sentido Jesus falar: eu lhes dou a vida eterna, mas ele mesmo estar morto, enterrado. Não teria sentido ele prometer algo para nós que ele mesmo não tivesse. Mas como ele falou: dou-lhes a vida eterna e jamais perecerão, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Como acreditar nisso se ele também estivesse morto? Que garantia eu e você teríamos? E eu sempre falo, é como se eu prometer uma Ferrari para você. Você fala, o cara anda com um carro velho e como que ele vai me dar uma Ferrari nova? Não tem lógica, né? Da mesma forma, como Jesus ia prometer a vida eterna se ele fosse derrotado pela morte? Ele venceu a morte. Ele ressuscitou porque ele é o Senhor da morte. E diz assim o texto de 1 Coríntios 15, 4, que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Jesus ressuscitou, e aí que está a nossa esperança. Ele não apenas morreu por nós, mas ele também está vivo. Ele venceu a morte. E todos aqueles que creem nele também vencerá a morte, ou já venceram a morte, já passaram da morte para a vida. O próximo aspecto é esse. Que maravilha. Jesus tem vida em si mesmo. Jesus tem a vida em si mesmo. Ele é a fonte de vida. Ele pode conceder vida. E temos textos que apontam: nele estava a vida. A vida habitava em Jesus. E ele tem poder de conceder vida a quem ele quiser. Tem outro texto que diz: pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E ele fala: eu dou-lhes a vida eterna. Nós recebemos vida de Jesus. Ele diz que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de vida. Ele é a fonte de vida, a única fonte de vida capaz de nos ligar a Deus.
Outro aspecto que Jesus derrotou a Satanás. O texto de Coríntios diz assim que, por muito tempo, Hebreus, por muito tempo, o diabo manteve preso debaixo das garras dele aqueles que têm medo da morte. Mas aqui nós temos alguém que derrotou Satanás, que é maior do que Satanás. Satanás, ele não é o igual a Jesus. Algumas religiões dizem que Jesus e Satanás são irmãos. E o pior, sabe que tem uma religião aí que vocês veem eles andando aí para a rua, acreditam por que eu sou negrão? Sabe por quê? Eles dizem que teve uma rebelião lá no céu. Jesus e Lúcifer, eles eram irmãos. Então, quando Lúcifer se rebelou contra Jesus, os que ficaram do lado de Lúcifer se tornaram demônios. Os que ficaram do lado de Jesus têm a pele branca. E os que ficaram em cima do muro, não apoiaram nem Jesus e nem a Satanás, o castigo foi ter a pele negra. Aqui no Brasil eles tiveram que mudar um pouco a conduta, mas vocês viam aí os mormons andando pela rua, agora acho que eles entenderam a cultura brasileira. Mas há 20 anos atrás, vocês viram algum mormon negro? Eram todos loiros de olhos azuis ou verdes. Porque eles acreditavam na maldição que os negros tinham por causa da rebelião, que eles ficaram neutros. Gente, Satanás não é igual a Jesus. Satanás é apenas um anjo que foi criado por Deus. E Satanás também está debaixo do poder de Jesus. Jesus já esmagou a cabeça dele. E Jesus vai lançar Satanás e os seus anjos e todos aqueles que não receberam a Cristo como Senhor e Salvador no lago de enxofre, onde é a segunda morte. Diz assim 1 Coríntios: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos estejam postos debaixo dos seus pés. E esses domínios e poderes incluem Satanás, que estará debaixo dos pés de Jesus. O Satanás tem poder? Tem poder. Mas Jesus, ele é todo poderoso. É bem diferente você ter poder, você ser o chefe da limpeza de uma empresa, então você tem poder sobre os funcionários que estão na limpeza. Mas você ser o dono da empresa, você tem poder sobre todos os departamentos, inclusive sobre o chefe da limpeza. E Satanás não passa também de um servo de Deus. E mais cedo ou mais tarde ele vai receber o que ele merece. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Que interessante. Quando Jesus foi cravado na cruz e morreu, Satanás falou: venci. Mas ao contrário, a cruz foi aonde Jesus triunfou, venceu, derrotou Satanás. Porque o que Satanás tinha sobre os homens era a acusação, as dívidas, os pecados que a gente comete numa cédula. E o texto diz que Jesus cravou lá na cruz tudo aquilo que era contra nós. Jesus satisfez quando ele morreu. Ele destronou o diabo. As pessoas hoje têm medo do diabo.
E uma coisa errada que as pessoas pensam, e eu creio que alguns aqui podem pensar, é que o sacrifício de Jesus foi um resgate que que Jesus pagou ao diabo. Nada. O diabo não é dono de nada. O sacrifício de Jesus foi para pagar o nosso resgate para o próprio Deus, para satisfazer a ira de Deus. Satanás não é dono de nada, para que Jesus tivesse que nos comprar da mão dele. Não. O sacrifício de Jesus foi única e exclusivamente para satisfazer a ira de Deus. Satanás não é ninguém nessa história. Ele só está aqui para nos tentar, para nos derrubar, para induzir eu e você a não glorificar a Deus. Mas ele não é dono de nada, nem do inferno. Alguns acreditam que o diabo está lá no inferno dando ordens. Não, ele está solto aí. Mas o inferno é o lugar de tormento dele, é o lugar de sofrimento dele. Ele não é rei do inferno. O rei do inferno também é o Senhor Jesus Cristo. Ele é dono de tudo, até do inferno. O inferno é o lugar onde o diabo vai padecer. Ele não vai reinar lá. Ele vai estar sofrendo como todos os demônios e todos aqueles que negaram a Cristo. O inferno é o lugar de sofrimento do diabo. Estamos acabando. Jesus é a nossa paz. Ali em Efésios havia inimizade entre gentios e judeus, mas ele diz assim: Jesus é a nossa paz. E não somente uma paz de tirar inimizade de povos, mas uma paz em todo sentido, uma paz que excede todo o entendimento, que pode ser desfrutada até mesmo no meio da tribulação. E vimos também que Jesus, ele é o pão da vida. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Assim como falávamos de manhã, Jesus, ele quer preencher a sua vida, o seu interior, para que você não precise nada fora de si mesmo para ser feliz. Ele quer habitar em você, ele quer satisfazer você, ele quer satisfazer a sua alma, para que você não fique atrás das migalhas que Satanás derruba por aí. E por fim da lista que eu fiz, mas se a gente fosse ficar, nós poderíamos passar dias, meses, semanas falando aquilo que Jesus é e representa para nós e não terminaríamos. Cada um de vocês poderia abrir a Bíblia e mostrar a importância de Jesus com textos diferentes. Esses são alguns que ressaltam aos meus olhos, mas eu creio que vocês podem ter muitos outros aspectos maravilhosos a respeito de Jesus, que eu não coloquei aqui como: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. E por aí vai. Tantas coisas que ele é e que eu não coloquei aqui. Mas por fim eu queria colocar esse aqui. Vamos ler? Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente lê também Atos capítulo 4, 12, diz assim: não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus está acima de todo nome. Quem é o seu ídolo? Quem é o seu ídolo? Quem é o seu motivador? Quem você coloca lado a lado com Jesus? Em quem você espera? De quem você espera algo?
Quem é a sua esperança? Quem é a sua paz? Quem é a sua alegria? Quem é a sua razão de viver? Quem traz você aqui para a igreja? Se não for Cristo, você ainda não entendeu o que é o cristianismo. Se você vem aqui por qualquer outro motivo, você ainda não entendeu o que é ser cristão. Isso é apenas um leve vislumbre de quem Jesus é. E por todos esses 12 aspectos que eu coloquei aqui, a gente já percebe que não existe nenhuma outra pessoa capaz de fazer por nós o que só Jesus pode. Ninguém mais. Só Jesus. Portanto, eu e você devemos pensar: no cristianismo não há lugar para culto às personalidades. Pois sem Cristo no centro como único, o cristianismo deixa de ser cristianismo. A gente vê megas igrejas lotadas porque tal pastor vai pregar lá, tal apóstolo vai estar lá dando a bênção. O amigo do Eli agora está... Olha, não posso falar, né? Uma pessoa que a gente conhece está dando lencinho. Mas tem que ser o lencinho dele. Gente, o que é isso? Quem morreu por nós? Falávamos com... Como chama a nossa amiga lá? Não, é melhor nem falar, né? Estava lá com o Anderson quinta-feira, e ele conversando com uma senhora, e ela toda feliz. Porque ela foi numa determinada reunião e ela já recebeu a graça. E eu perguntei, que graça? É que a primeira vez que eu fui na reunião, o pastor colocou a mão na minha cabeça. Aí eu falei, mas aonde está a graça? Ah, ele pôs a mão na minha cabeça. A minha amiga que está há tempo lá, é membro da igreja, disse que há tanto tempo ela está lá, o pastor nunca pôs a mão na cabeça dela. E eu, a primeira vez que eu vou, ele já coloca a mão. Gente, o que está acontecendo? Sabe quem é o maior culpado? É o pastor que deixa essas pessoas acreditar que eles são mais do que na verdade são. Que eles têm mais poder do que na verdade têm. Eles são os verdadeiros culpados dessas pessoas estarem assim. E aí eu disse, eu e o Anderson orando pela senhora é a mesma coisa. A minha oração não é mais poderosa do que a do Anderson. Então não creia em mim, não creia no Anderson, mas creia em Jesus. Naquela manhã ela entregou a vida a Jesus. Espero que Deus tenha aberto a mente e o coração dela para entender quem é Jesus e que ela possa ter sido realmente uma eleita para compreender as verdades de Deus. Mas se você está tirando Cristo do centro, não perca o seu tempo. Ninguém pode fazer por você o que Cristo fez. Ninguém pode preencher a sua vida. Ninguém pode dar significado à sua vida. Qualquer outra coisa que você buscar para dar significado e sentido à sua vida, a princípio pode preencher plenamente. Mas com o passar do tempo você vai ver que é uma cisterna rachada. A cruz de Cristo não precisa de escora, pois tudo o que era necessário já fora realizado por Cristo ao morrer nela pelos nossos pecados. Se alguma pessoa diz que para você ser salvo, você precisa de crer em Jesus e do lencinho ungido, bem suado, né, do pastor, né? Eu vou pregar numa noite de verão aqui, fazer assim e depois você vai passar o meu suor. Aí você vai sair daqui bem suado. Gente, não creia nessas besteiras. Tudo o que era necessário, Jesus realizou ali quando ele morreu na cruz, derramando o seu precioso sangue. E a Bíblia diz, não foi com coisas perecíveis como ouro ou prata, mas com o precioso sangue de Cristo
que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que recebemos de nossos pais. O mesmo Cristo que te salva quer te sustentar durante a jornada cristã neste mundo. Como falávamos pela manhã. Para ser salvo eu preciso de Cristo. Mas, você sabe, né? Eu sou humano, eu preciso de coisas palpáveis para poder satisfazer a minha vida no meu dia a dia. Coisas que eu posso pegar, coisas que eu posso sentir, coisas que eu posso ouvir. E a pessoa que pensa assim e vive assim é cada vez mais miserável. Cada vez mais procura e menos tem. Cada vez mais desfruta do mundo e menos encontra felicidade. Porque o mesmo Cristo que salva, Ele é o pão da vida, Ele quer sustentar a sua existência, Ele quer suprir todos os anseios mais profundos da sua alma. Enquanto isso, a gente despreza esse Deus e preferimos o bezerro de ouro. Os ídolos do nosso coração não podem nos preencher, além de que nos impede de desfrutar da vida abundante que Cristo tem para nós. Uma mão cheia não pode receber o que Cristo tem para dar. Você tem que abrir, esvaziar, para poder receber a vida abundante que vem de Cristo. Os ídolos devem ser deixados de lado. Nós vivemos na era dos ídolos. Todos nós temos ídolos no coração. Se a gente sondar lá no profundo do nosso coração, ou se a gente tiver coragem de falar como Davi, Deus, sonda-me o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a oração que a gente mais tem medo de fazer. Sabe por quê? Porque a gente sabe que nós temos os nossos ídolos. Os ídolos que eu costumo de chamar de brinquedinhos de coração, pecadinho de estimação. Se eu perguntar, Deus vai falar, tem, e você sabe que tem. Então eu prefiro não perguntar. Por isso que eu passo sede. Por isso que eu passo fome. Por isso que a minha alma está esturricada, necessitando de uma vitamina espiritual. Porque os ídolos têm sufocado como erva daninha o meu relacionamento com Cristo. E dessa forma eu não consigo viver a vida abundante que Ele tem para mim. Quando Cristo for tudo o que te restar, perceberás que Ele era exatamente tudo o que você necessitava. Assim como ali no Egito, Deus vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando, vai derrubando. Você vai ficando desesperado que as suas muletas estão acabando. Você está perdendo tudo que você tem na vida. E Ele vai derrubando e derrubando. E você fala, que vai ser de mim? Como eu vou viver? E quando percebe, só ficou Jesus. E aí você acaba entendendo que a maior bênção da sua vida foi Ele tirar tudo da sua vida, para que você tivesse um encontro real, pessoal e satisfatório com Jesus. Enquanto as outras coisas estiverem de pé, né, os totens estiverem de pé no nosso coração, Jesus não vai poder ser tudo o que Ele tem para ser na nossa vida. Nós somos uma igreja cristã e devemos viver única e exclusivamente para Cristo. Jesus é o único capaz de plenificar a sua existência. Quando submisso, você se rende à sua suficiência. Se eu perguntar aqui, vocês vão falar, mas o pastor é maldoso, né? Você crê que Jesus é suficiente para você? Você crê? Você crê que você não precisa de nada nesse mundo, nem mesmo de água e comida, se você tiver Jesus na sua vida? Você crê nisso? Davi, quando ele estava fugindo no deserto, ele diz assim, numa terra árida e sedenta, a minha alma te almeja. Ele não queria nem água e não queria comida.
fugindo no meio do deserto, ele queria o próprio Deus. O que tem prendido você nessa vida? O que fisga o seu coração? Esses dias eu assisti um vídeo falando a respeito do mundo virtual, das redes sociais. Como a gente está preso às redes sociais. Como isso governa a nossa vida. Ficar um dia sem internet é um tormento. Acabar a força do celular, a bateria do celular, é um martírio. Parece que arrancou um rim. Como nós estamos independentes. E o vídeo falava que, embora a gente tenha 1000 amigos, somos as pessoas mais vazias e não desenvolvemos relacionamentos porque as redes sociais de social não tem nada. Está acabando com as famílias, está acabando com os relacionamentos. Deixe um pouquinho, desenvolva o seu relacionamento com Jesus. Tudo aquilo que você busca na rede social, tudo aquilo que você busca nos seus amigos, tudo aquilo que você busca no emprego, no trabalho, na comida, Jesus pode te satisfazer plenamente. Ele pode plenificar, ou seja, tornar a sua vida plena, abundante, satisfatória, realizada. Você crê nisso? O que Deus está mostrando para você hoje que você tem que abrir mão para ter um relacionamento melhor com Ele? Se você crê nisso, saia daqui disposto a praticar isso. Você só crê nisso se realmente você fazer isso. Se você não fizer, é porque você não crê. Se você não fizer, é porque você não acredita que Jesus pode ser tudo o que você precisa.